Então, ó, eles trouxeram um trecho da desobediência civil do Turreau, 1849, e aí ele traz aqui as questões. Basicamente, as questões aqui a gente conseguiria resolver muito pelo que está no texto. Tá? Ele vai trazer um texto da reflexão aqui do Turreau, um trecho lá dessa obra, do livro, e aqui ele vem trazendo as perguntas, tá? Eu já vou aqui direto nas perguntas e aí eu vou fazendo as retomadas no texto, se for o caso, tá? Então, o que, que nós temos aqui? O item 35, ele fala bem assim pra gente, ó. Turreau considera necessária a revolução contra os impostos sobre mercadorias estrangeiras, né? Então, vamos lá, ó, ele fala, ó, Turreau considera necessária a revolução contra os impostos, tá? Contra os impostos sobre mercadorias estrangeiras, né? Aí se fala, ah, mas tem algum lugar que fala sobre mercadorias estrangeiras e tal? Sim, lá no texto ele vai falar aqui, ó. Então o texto ele fala bem assim, ó. Todos os homens reconhecem o direito de revolução, isto é, o direito de recusar-se lealdade ao governo e opor-lhes resistência quando sua tirania ou sua ineficiência tornam-se insuportáveis. Isso aqui, se a gente for observar, é o lema, né? É o lema dele. Então, ó, todos reconhecem o direito de revolução, tá? O direito de recusar-se lealdade ao governo e opor-lhes resistência quando sua tirania ou ineficiência tornam-se insuportáveis. Então ele está dizendo que não só quando o Estado ele não está muito alinhado, mas quando a tirania ou a ineficiência torna-se insuportável. Então isso será motivo para então o cidadão reservar-se ao direito de revolução e o direito de opor-lhe resistência, ou seja, opor resistência, trazer resistência a esse governo, né? E aí aqui ele traz em outro trecho, ó. Se alguém me dissesse que um governo é ruim porque tributa determinadas mercadorias estrangeiras, então tá aparecendo aqui, ó, mercadorias estrangeiras. Ele fala bem assim, ó. Se alguém me dissesse que um governo é ruim porque tributa determinadas mercadorias estrangeiras trazidas a seus portos, é bastante provável que eu não movesse uma palha a respeito. Então ele fala, ó, se alguém me dissesse que o governo é ruim porque tributa, eu não moveria uma palha a esse respeito, já que posso passar sem elas, tá? Então o que ele está dizendo aqui, de certa forma, nesse trecho aqui, ó? O Turreau está dizendo bem o seguinte, ó. Se alguém me falar que o governo é ruim somente porque ele está tributando, eu não movo uma palha, porque eu não tenho nada a ver com isso, né? Isso para mim não me afeta. Então é isso que ele está dizendo. Então, como eu falei lá no começo, não é que o Turreau ele é contra todo tipo de tributação, tá? O Turreau ele é contra a situação, no caso aqui de colher tributos, impostos e tal, para direcionar para fins contrários aos interesses da população, né? Então ele fala aqui, ó, todas as máquinas têm seu atrito, e isto possivelmente tem um lado bom que compensa o lado ruim. Né? Então ele vai dialogando mais ou menos nesse sentido. Mas só esse trecho aqui em amarelo, eu já conseguiria olhar para aquele item lá, ó, para esse item 35, porque ele fala bem assim, Turreau considera necessária a revolução contra impostos sobre mercadorias estrangeiras. Não, ele não considera necessária. Ele fala lá, ó, eu não falo nada, né? Eu não movo uma palha a respeito. Quando ele fala que ele não move uma palha a respeito, ele está falando que ele não se importa. Ele acha que isso não é determinante para avaliar se o governo é ruim. Né? Ah, o governo é ruim porque está tributando. Não, na minha opinião, não. O Turreau vai falar isso. Ele vai ser ruim por outros motivos. Aí, às vezes, a finalidade do produto dessa tributação, aí sim pode fazer com que esse governo se torne ruim. Mas não é porque ele está tributando, é por conta da finalidade, a destinação ao uso. Logo, esse item aqui, ó, ele tá o quê? Errado. Errado. Então, é nesse sentido, beleza? Então, o que, que nós temos aqui? Item 34, item 35, errado. Aí, olha só, item 36, ele fala bem assim, ó. A guerra dos Estados Unidos da América contra o México foi severamente criticada por Turreau, que chegou a ser preso por não pagar impostos em defesa de sua crítica. Então, isso aqui é exatamente o que aconteceu. Tá? Ó, a guerra dos Estados Unidos da América contra o México foi severamente criticada por Turreau? Foi, nesse livro, né? Esse livro, basicamente, ele vai o tempo inteiro
criticar, ele vai criar essa teoria toda a partir dessa crítica, dessa reflexão a respeito dos Estados Unidos com o México ali, né? Desse avanço imperialista dos Estados Unidos para com o México ali, tá? E ele chegou a ser preso por não pagar impostos? Sim. E ele não pagou os impostos, né, ao fazer uma crítica, né? Sim. Ele deixou de pagar os impostos por, na verdade, usar isso como forma de protesto, como forma de crítica ao Estado. Então, por isso que o item aqui, ó, está totalmente alinhado aqui com o que o Turreau fala, né? Com o que o Turreau, ele destaca aqui pra gente, beleza? Aí nós temos aqui o item 37, ó. A escravidão é, para Turreau, uma instituição fundamental para a manutenção da ordem. Então aqui ele está dizendo que o Turreau é a favor da escravidão. Na verdade, é o contrário. O Turreau, ele não é a favor da escravidão. Ele até critica aqui, ó. Ele faz uma crítica a essa questão da escravidão bem aqui, ó. Ele fala bem assim, ó. Em outras palavras, quando 1/6 da população de uma nação que se comprometeu a ser abrigo da liberdade é formada por escravos e um país inteiro é injustamente invadido e conquistado por um exército estrangeiro e submetido à lei militar, penso que não é demasiadamente cedo para os homens honestos se rebelarem e darem início a uma revolução. O que ele está dizendo aqui? Ele está fazendo a crítica aos Estados Unidos. Ele está falando assim, ó, os Estados Unidos que quer se vangloriar como ali liberdade, como uma nação que prega pela liberdade. Ela prega pela liberdade, mas ao mesmo tempo ela tem 1/6 da população escravizada, né? Como é que ela quer falar, se vangloriar que o lema dela é um país, é uma sociedade que preza pela liberdade, sendo que ela ainda tem 1/6 da população escravizada? Né? Então o próprio Turreau vai falar isso, né, nesse trecho aqui. Então, na verdade, ele não é a favor, ele é contra. Quando ele cita escravidão aqui, ele está dando uma indireta, ele está fazendo uma certa ironia aqui para com os Estados Unidos, né, que quer pregar que é uma população livre, que preza pela liberdade, mas tem um monte de escravos, um monte de escravizados ali. Tá? Então, esse item aqui, ó, ele está errado, tá? Errado. Beleza? Deixa eu corrigir aqui. Está errado. Aqui. Deixa eu diminuir aqui o tamanho, a espessura, acho que tá boa. Errado aqui, ó. Beleza? Errado. Próximo, olha só. Lembrando que essa aqui é a prova de 2020, que foi aplicada agora em 2021, em junho, tá bom? Prova do PAS 2, a mais recente que tem. Olha só, o 38. A opressão e o roubo organizados fazem parte do atrito exigido por todas as máquinas, segundo Turreau. Então, o que nós temos aqui? A opressão e o roubo organizados. Então, ele fala aqui, ó. Opressão e roubo organizados fazem parte do atrito exigido por todas as máquinas. Quando ele fala máquinas aqui, pessoal, o Turreau está se referindo ao Estado, máquina estatal, tá? Então, a opressão e o roubo organizados fazem parte do atrito exigido por todas as máquinas, segundo Turreau, tá? Essa questão de roubos organizados, ele vai falar bem aqui mais embaixo, ó. Ele fala bem assim, ó. Ele vai trazer bem aqui, ó. Mas quando o atrito chega ao ponto de controlar a máquina e a opressão e o roubo se tornam organizados, digo que não devemos mais ficar presos a tal máquina. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando a gente chega nesse nível, a gente não deve mais ficar preso a essa máquina. A gente já tem que olhar com outros olhos esse Estado, essa máquina estatal, né? Quando o atrito chega a um ponto de controlar a máquina, né, o atrito controla a máquina e a opressão e o roubo se tornam organizados, né? Quando fica institucionalizado essa opressão, né, quando vira uma política de Estado a opressão para com o povo, né, aí é hora do povo se desconectar dessa máquina e bater de frente, né? Então, quando ele fala bem assim, a opressão e o roubo organizados fazem parte do atrito exigido por todas as máquinas, na verdade, primeiro que o Turreau ele não traz dessa maneira, né? E segundo, ele vai trazer aqui pra gente
que o que ele traz a respeito disso é que, se isso acontece, é hora de se desprender dessas máquinas. Mas ele não está dizendo que fazem, né, a opressão e o roubo fazem parte do atrito exigido por todas as máquinas. Na verdade, ele fala que não deveria, né? Isso não deveria acontecer, porque se acontecer, a gente se desprende e bate de frente e tenta combater, tenta lutar contra, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Então por isso que esse item aqui, ó, ele é um item errado. Na minha opinião, o item mais complexo que nós tínhamos aqui, porque ele exigia um raciocínio, uma reflexão maior aqui, né? Mais abstrata, né? Mais abrangente ali em relação a isso, tá? E aqui nós temos o item 39, ó. O item 39 vai falar bem assim: com a afirmação de que a tirania ou a ineficiência de um governo podem tornar-se insuportáveis, Turreau reconhece o direito de quê? Né? Então, assim, de acordo com a lógica do Turreau, né, a respeito ali da tirania, ineficiência, né, ele reconhece o direito de quê? Quando ele prega ali, na verdade, né, a lógica dele, no trabalho dele, lá no livro, ele vai reconhecer o direito de quê do cidadão, né? Quando a tirania e a ineficiência do governo torna-se insuportável, ele reconhece o direito do cidadão poder fazer o quê? Direito a quê do cidadão? Direito à resistência e à revolução? Direito à subsistência e à submissão? Subsistência e submissão de jeito nenhum, né? Ele não está falando que o cidadão tem o direito de ser submisso, né? Negativo. Ele está colocando aqui pra gente que o cidadão vai ter o direito de resistir. Aí aqui está subsistência. Não tem nada a ver isso aqui, né? Subsistência não tem nada a ver, né? Autonomia, o cidadão vai ter direito de autonomia e subsistência? Bem, subsistência eu já sei que não. Autonomia, não, mas até alguém poderia achar que sim. Mas a subsistência não é. De cara não é. D, submissão. Submissão eu sei que não, porque ele não defende que o cidadão seja submisso ao Estado. Ele defende que o cidadão se desprenda do Estado, né, e crie uma resistência, né, crie uma revolução contra o Estado ali, não violenta. Então, o que o Turreau defende? Defende o direito à resistência e à revolução por parte da população, né? A resistência na questão de não obedecer determinada regra e revolução, né, como politicamente o cidadão ali, ele vai lutar, defender as ideias e para o debate contrário àquilo que o Estado está querendo trazer. Tranquilo? Beleza? Então aqui, ó, letra A, correta? Letra A. Letra A é a opção correta. Beleza, beleza? Tudo certinho aqui? Então, fizemos todos os itens aqui, ó, de desobediência civil. Foram esses os itens cobrados nessa prova aqui, na última edição, tá? Muito tranquilo, veja que é uma parte bem tranquila. Quando você pega a lógica que o Turreau quer defender, a revolução não violenta, né, o direito de desobedecer, o próprio termo, né, do livro, lá, desobediência civil, ou seja, a pessoa ter o direito de desobedecer quando o Estado, né, ele está, quando vem uma tirania, quando ele está ineficiente, quando ele não consegue atender os anseios da população, então a população tem o direito então de resistência para com esse Estado, né, contra essa máquina, tá? Então, item letra A, né, 39, letra A. Fizemos aqui então os itens de desobediência civil.